Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao nosso canal PhysioOn, professor Manuel falando com vocês. Então, vamos continuar um assunto sobre cinesiologia, falando sobre membros inferiores, tá? Então, nós vamos falar da articulação do quadril, tá? Então, a articulação a gente fala coxo femoral, né? Então, a associação que a gente fez da última aula foi do quadril, os ossos são importantes e algumas articulações que tem ali na sacroiliaca. Vamos falar um pouquinho da articulação do ilíaco com o fêmur agora, beleza? Então, se você já conhece nosso canal aí, deixe seu like. Se você não conhece ainda, está conhecendo agora, se inscreve no nosso canal para a gente conseguir mais adeptos aí que falam sobre cinesiologia, sobre fisiologia e muitas vezes passa suas dúvidas para a gente sempre, tá? Que com as suas dúvidas a gente traz mais informações que sejam mais viáveis para vocês também, beleza? Então vamos lá, mais um conteúdo, mais uma aula aí de cinésio, tá? Então, nós vamos falar sobre membros inferiores, né? E falar um pouquinho sobre a articulação do quadril, tá? Então, a gente fala da coxo femoral, beleza? Então, se a gente for colocar quais são os ossos do quadril, a gente falou na aula passada, né? O ilíaco, no caso, o pubis, né? O isquio, então faz parte, e a gente fala da parte sacral aqui, ó, que vai ligar aos dois lados do quadril, né? Do ilíaco. E no ilíaco a gente vai ter o acetábulo, né? Ele vai receber, no caso, a nossa articulação do fêmur, né? Então o fêmur ele tem a cabeça mais oval e ele vai encaixar dentro lá do acetábulo, beleza? Nessa articulação aqui a gente consegue fazer três movimentos em três planos, né? Então a gente consegue fazer flexão, extensão, abdução, adução e rotação medial e rotação lateral. Beleza? Então essa figura aqui, ó, é uma vista anterior, beleza? Da articulação do quadril. E aqui é uma vista posterior da articulação do quadril, tá? Como eu falei para vocês, para essa articulação ela ficar acoplada, né, dentro do acetábulo, a gente vai ter músculos que ajudam na estabilização. Além também, né, da cápsula articular, né? Falei que tem um ligamento na própria cabeça do fêmur, que tem um ligamento que liga lá dentro do acetábulo para manter essa congruência articular. E tem um músculo de estabilização que vai acoplar, no caso, o fêmur dentro do acetábulo, tá? Então, eu vou passar para vocês agora sobre um aplicativo que a gente usa aqui de anatomia, que é muito bacana. Eu gosto bastante dele, no caso, e eu vou detalhar um pouquinho mais essa articulação e os músculos que estão ao redor dessa articulação aí, tá? Então vamos lá? Então, se a gente clicar aqui, ó, vou detalhar para vocês. Então, o osso do quadril, né, a gente fala tem várias partes. Então, se a gente for colocar cada pontinho desse, ó, vai ter um nome, né, fossa ilíaca e tal. Para quem quer estudar anatomia, é um aplicativo bacana, interessante, tá? A gente virando aqui, ó, a articulação, a gente vê que a cabeça do fêmur é bem arredondada, né? Então, ela fica voltada um pouquinho para trás, né? Então, vamos ver a posição de cima lá, ó. A visão de cima, ó, a gente está vendo o pé para frente, ó, tá? E a articulação, então a gente vê que a gente tem muito movimento, né, da cabeça do fêmur para frente e para trás, né? Para o lado, né, a adução e a abdução, a gente consegue ver todos os movimentos, tá? Para segurar essa articulação nessa posição aqui, né, a gente fala assim, ó, a gente vai ter algumas estruturas, tá? Que pouco se fala na parte de anatomia, né? Então olha só que bacana. Então, quando a gente vai ampliar aqui também, ó, deixa eu diminuir um pouquinho mais, a gente vai ter a cápsula articular, né? Tem alguns ligamentos, né? Ó, ligamento ilio-femoral, a gente pode tirar, ocultar ele aqui, ó, até a gente chegar aqui, ó, na cápsula, né? Na membrana sinovial, tá vendo? Ó? Tá? É uma cápsula que tem um arredor, no caso da cabeça do fêmur, que vai encaixar dentro do acetábulo, tá? Então, ela faz uma proteção. E como eu falei para vocês antes, ó, deixa eu reduzir um pouquinho mais. Passei a aula sobre sacroiliaca, a gente tem vários ligamentos, né? Ó, vários ligamentos sacroiliacos anteriores, né? Se for pegar na visão posterior também, ó, mesma coisa, ó. A gente tem vários ligamentos, no caso, ligamentos sacroiliacos posteriores, que vai fazer um pouco dessa estabilização sacroiliaca, mas tem uma mobilidade, tá? Então, a gente tem ligamentos posteriores aqui também em relação a sacro, né? E a parte tuberal, tá? E a gente vê na articulação, ó, muitas vezes a gente perde movimento do fêmur, né? Então, fala flexão, extensão, abdução, adução,
e tem hora que a gente tem que mexer a nossa articulação um pouco mais, tá? Vou tirar aqui, deixa eu isolar, opa, perdão, pulei aqui, deixa eu tirar aqui o aplicativo, isso, deixa eu só aproximar ele agora. Então, ó, como quem sabe faz ao vivo, né? Olha só, quando a gente pega a nossa articulação, a gente vê que os ligamentos, né? Eles já ajudam, no caso, na posição dessa congruência, tá? Aí você pode estar me perguntando, o que é essa partinha verdezinha aqui, ó, na parte bem na tuberosidade do fêmur, né? Ó. Então tem a bursa que a gente fala trocantérica, porque aqui passa músculos, né? Lembra que a gente fala a banda iliotibial passa por aqui, ó, tá? Então tem tensor da face lata, tem glúteo. Esses aqui são, a gente fala, as bursas são proteções para que o músculo não passe numa estrutura que possa danificar ou machucar o músculo, tá? Então essas bursas, elas acabam amortecendo, então tem uma função de amortecimento, tá? Quando elas são muito pressionadas, pode acontecer a bursite, né? Que o pessoal sempre fala aí, que é uma inflamação dessa região e pode gerar dor também, tá? E tem alguns testes que é bem específico, né? Então a bursite trocantérica, por exemplo, se você comprimir essa região, esfregando muitas vezes uma pessoa que está com dor no quadril, você passar a mão em cima dela e ela sentir referir a dor, ela pode estar realmente com a bursite trocantérica, tá? Então é uma sobrecarga dos músculos que passam aqui, comprimindo essa região e inflamando ela, beleza? Vamos colocar os músculos agora na articulação, só para a gente ter uma ideia aqui, ó. Quando a gente vai falar de movimentos, né, da articulação coxo-femoral, eu vou ter músculos, né, que vão fazer o movimento anterior, tá? Então, eu vou assim, os músculos são flexores. Olha só que interessante. Eles passam, eu vou colocar aqui, ó, vou pegar o ilíaco aqui, comprimir, ó, ele passa na frente da articulação coxo-femoral, tá? Se ele passa na frente, quando ele vai se contrair, o que ele vai fazer? A flexão do quadril. Aqui a gente consegue expandir, né, e ver, ó, ele flexiona e gira, né, o quadril, né, com a articulação na coxa, estabiliza a articulação do quadril também. Então, faz parte dessa ação, no caso, o iliopsoas, tá? Então, se a gente fosse voltar aqui, a gente poderia pegar aqui, ó, o psoas maior, tem um menor também, ele insere na mesma posição, lá atrás do fêmur, tá? Então, sempre eu acho interessante, muitas vezes quando a gente vai usar e estudar, no caso, a anatomia, a gente pensar sempre onde estão passando os músculos, tá? Então, os músculos que passam na parte anterior do quadril, eles são músculos flexores, tá? Os músculos que passam na lateral do quadril aqui da articulação coxo-femoral, tentando rodar um pouquinho mais, aí, vamos diminuir um pouquinho. Então, esses músculos aqui, ó, que são laterais, eles passam na articulação do quadril também, eles vão fazer a parte de abdução. O glúteo máximo, ele vai fazer abdução e extensão. Os músculos que passam atrás da articulação, ó, vou pegar aqui o bíceps femoral, tá? Vamos clicar sobre ele, ó. Então, ó, ele vem, ele passa a articulação, no caso do joelho, ele na cabeça da fíbula lá embaixo e na tuberosidade isquiática aqui, ó, tá? Ele faz o movimento, ajuda no movimento de extensão também do quadril, tá? Mas pode ver que ele não ultrapassa a articulação coxo-femoral, mas ele ajuda na extensão do quadril, pela posição, pela dinâmica que ele está. O glúteo máximo, por exemplo, ó, ele passa atrás da articulação, então ele faz, além da abdução, ele faz a extensão do quadril. Ele é um motor forte aí na extensão do quadril, ok? Então deixa eu colocar nessa posição que seria a posição adequada para a gente ver ele. Se a gente for pegar os músculos laterais aqui, ó, do quadril, tirando o glúteo médio, vamos ocultar ele aqui, ó, tem abaixo dele o glúteo mínimo, tá? O glúteo mínimo também, ele tá na cabeça aqui, ó, na parte trocantérica, ele passa por sobre, então ele também vai ajudar na abdução. Se a gente abrir ele aqui, ó, a gente vai ver que ele abduz, ó, ajuda a flexionar um pouquinho e roda a coxa medialmente. Então ele ajuda na rotação medial. Então é importante, quando a gente fala da anatomia, a gente saber onde estão os músculos, né, e estudar todos eles, porque quanto mais a gente estuda, a gente vai percebendo que a anatomia é importante para mim saber a função de cada músculo, né, em cada movimento que a gente está fazendo. Seja na academia, seja num trabalho de fortalecimento mais específico, em aparelho,
ou em peso livre, tá? Então, todos os músculos que passam no quadril aqui na parte interna, né, de adução aqui na parte interna, vai fazer a parte de adução. Então, a gente tem alguns músculos que passam na parte interna da articulação. Deixa eu reduzir um pouquinho ele aqui para a gente ver, ó. Então, a gente tem aqui, ó, um músculo grácil, que ele vai fazer o quê? Quando ele se contrai, ele joga, né? No caso, o fêmur, né? E a tíbia para dentro. Então, ele faz a adução. Então, se a gente for pegar a função dele aqui, ó, ele aduz, ó. Ajuda a flexionar um pouquinho a coxa também, né? Então, fazer um pouquinho de flexão do joelho, tá? Então, eu acho interessante sempre a gente utilizar algum aplicativo que a gente consegue visualizar as funções de cada músculo, tá? Então, fica a dica aí. E na próxima aula vamos falar sobre a articulação do joelho. Uma coisa que é interessante frisar e estudar bastante, tá? Os músculos mais profundos, né? Vou clicar em um aqui, ó. Deixa eu rodar aqui um pouquinho. Tá faltando nosso glúteo médio aqui ainda, que eu não coloquei ele, né? Vou colocar desfazer aqui. Isso, ele voltou na posição. Deixa eu tirar o glúteo máximo aqui. Ocultar ele, ó. Se a gente pega algum músculo profundo, ó. A gente coloca, ó, músculo piriforme, por exemplo, ó. Ele faz um movimento que ele está transversal. Então, ele faz um movimento de rotação, tá? Então, ele ajuda na rotação lateral da coxa, tá? Com o membro estendido. Ele abduz a coxa quando ele está flexionado. Então, quando está flexionado, ele ajuda na abdução. Então, ele faz duas funções dependendo de como é que está o fêmur, tá? Lembrando aqui que tem muitos músculos internos aqui, ó, que são de estabilização. Acho legal estudar anatomia para a gente saber realmente sobre esses músculos. Que principalmente o pessoal negligencia, né? Fala dos músculos grandes, mas não estuda os músculos pequenos, que são importantes para a parte, no caso, de estabilização do quadril. Então, se você tem alguma dúvida, muitas vezes, sobre isso aí, fala assim, ó, eu quero, professor, uma aula só de músculos rotadores do quadril. Aí nós vamos estudar, mostrar um por um em uma aula mais específica, beleza? Então, essa aula nós vamos ficando por aqui, tá? E a próxima aula a gente vai falar sobre a articulação do joelho, tá? Forte abraço aí, fique com Deus e até a próxima aula.